E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar muito mais uma retrospectiva sobre algumas coisas que aconteceram e o porquê de eu estar falando disso no vídeo de hoje. Hoje é dia 2 de novembro de 2019, então ontem foi o meu aniversário, né? Ontem fiz 41 anos de idade. E para quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um vídeo mais ou menos alguns meses atrás, acho que uns 3, 4 meses atrás, que é a carreira para quem tem mais do que 40 anos de idade, né? E nesse vídeo eu falo bastante coisa sobre experiência e tudo mais, mas uma coisa importante naquele vídeo é que eu sinto hoje que eu tô com 40, ou ontem 41 anos de idade, que eu tô no pico do meu desenvolvimento intelectual, vamos assim dizer, na qual eu tenho a experiência que eu queria ter, eu tenho ainda a força de vontade e a energia que eu queria ter para tirar o melhor dos dois mundos, né? Quando você é muito novo, você não tem experiência, mas tem essa força de vontade, essa gana e tal. E quando você fica mais velho, você já não força tanto nesse lado de você querer tanto as coisas, porque você já está num outro ponto da tua vida, né, quando você começa a relaxar, né? E ontem foi o meu aniversário, e geralmente o que eu faço no meu aniversário? Eu faço uma retrospectiva do meu ano, né? Não da minha vida, mas eu faço do meu ano. Eu comparo a minha retrospectiva do ano anterior, vamos assim dizer. Então, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma retrospectiva dos meus 40 anos. E agora que eu estou com meus 41 anos, eu fiz uma retrospectiva do que aconteceu entre os 40 e os 41 anos de idade, né? E antigamente eu gostava de festejar, de comemorar meu aniversário e tal. E agora eu gosto de realmente só ter esse tempo para mim. Sempre que eu fico ali, ou fico sozinho por algumas horas no dia, ou fico só eu, a Paty e o Arthur, e ali eu paro e eu realmente penso sobre tudo que aconteceu e eu faço uma análise muito clara e profunda de tudo que aconteceu. Eu acho que todo mundo faz isso no dia a dia, mas com menos foco. Então quando eu chego no meu aniversário eu tento focar naquilo ali, e outro momento que eu tento focar durante ali o Natal e o Ano Novo, que eu tenho alguns dias bons de folga, que eu também foco bastante. Mas no meu aniversário eu foquei bastante em pensar bastante nas decisões que a gente tomou nesses últimos 2 anos, né? Eu quero fazer de tudo para fazer esse vídeo sem corte, sem edição, sem nada. Então, se em algum momento eu parar de falar, eu quero realmente fazer esse vídeo o mais constante possível. Não quero cortar nada, tá? Então, deixa eu parar e fazer uma análise muito clara do último ano. O último ano pra gente foi um ano, o último ano da minha vida, né? Não o último ano 2019, que ainda não acabou o ano, mas esse último ano da minha vida, de 1º de novembro do ano passado até 1º de novembro desse ano, foi um ano de que muita coisa que a gente não esperava aconteceu, né? Então eu e a Paty, há 2 anos atrás, em setembro de 2017, outubro de 2017, a gente foi pro Brasil. E a gente voltou e a gente falou assim, não, nós vamos ficar nos Estados Unidos, vamos tirar nosso green card, vamos ficar aqui. Então a gente voltou em outubro de 2017 e a gente deu entrada em toda a papelada para tirar o nosso green card, mais ou menos em novembro de 2017. Então a gente voltou em outubro, aí eu fiquei ali um mês respondendo formulário, não sei o que, né? Em novembro eu entreguei a papelada para a Fragomen, que é a empresa que cuidava do meu green card, do meu visto, e eles correram atrás e pegaram o nosso green card. Depois de 13 meses mais ou menos, em janeiro de 2019, janeiro desse ano, eu recebi o meu green card, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque aquele momento ali, final de 2017, foi o momento que eu e a Paty, a gente tomou a decisão que a gente ia fazer algumas coisas na nossa vida. Então a primeira delas era que a gente ia continuar nos Estados Unidos, a gente ia ter a nossa vida aqui por pelo menos mais alguns anos, então a gente tinha que tirar o nosso green card. Segundo, que a gente ia parar de ficar com a vida meio Brasil, meio Estados Unidos. E o que eu digo isso, meio Brasil, meio Estados Unidos? A gente ainda tinha o nosso apartamento no Brasil, a gente ainda tinha dinheiro no Brasil, a gente ainda tinha previdência no Brasil, a gente tinha várias coisas ainda no Brasil que nossa vida ficava meio que lá e aqui, sabe? Nossa visão não estava 100% aqui. E naquele momento a gente tomou a decisão de que não, a nossa vida ia ser aqui nos Estados Unidos, então a gente ia focar para realizar as coisas que a gente considerava básicas na nossa vida naquele momento em diante. A coisa mais básica na visão da Paty, e eu faço tudo para apoiar a Paty, é que a gente tinha que comprar uma casa, né? A gente tinha que comprar uma casa aqui, ela queria ter o lugar dela, na qual ela pudesse quebrar uma parede, na qual ela pudesse pintar uma parede, ela pudesse pintar um móvel, ela pudesse fazer qualquer melhoria na casa que seria nossa, né? Ela queria ter isso para ela.
Segunda coisa que ela queria uma casa que tivesse um quintal, na qual a gente pudesse curtir um tempo fora, de dentro, assim, nossa casa interior era muito legal a casa, mas não tinha quintal. O quintal era muito pequenininho, então ela queria uma casa que tivesse um quintal. A outra coisa que ela queria morar num bairro na qual ela se sentisse parte integrante do bairro, né? E o bairro que a gente morava, apesar de ser muito legal, era um bairro que a gente não sentia nenhuma proximidade com as pessoas daquele bairro, né? É uma cultura bem diferente, a maior parte das pessoas que viviam naquele bairro. Não é aquela cultura que a gente espera da cultura do americano tradicional. E a gente queria comprar num bairro bem americano, assim, um bairro que tivesse, a maior parte das pessoas fossem americanas, não fossem imigrantes, um bairro na qual a gente pudesse ter essa imersão na cultura, porque a nossa vida aqui é aqui agora, a gente não tem que ficar no meio termo Brasil e Estados Unidos, né? E a gente focou nisso, então a gente falou, não, vamos fazer, conquistar esse ponto que é o quê? É a casa, então vamos focar nisso. Então ali naquele momento, né, que a gente deu a entrada no nosso green card e tal, a gente falou, não, agora o foco total é isso aqui. E a gente fez o planejamento de 3 anos ali, basicamente. Vamos juntar dinheiro por 3 anos, nós vamos fazer A, B, C, D, vamos vender o apartamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na verdade, tudo isso que era pra gente, tinha feito planejamento para acontecer em 3 anos, aconteceu em 1 ano e pouquinho, né? Em junho desse ano, a gente comprou essa casa que eu estou fazendo esse vídeo agora, que eu ainda estou devendo para vocês um tour pela casa. Deixa a casa ficar pronta, aí eu vou fazer esse tour para vocês. Então a gente comprou essa casa em junho desse ano, a gente mudou nessa casa dia 1º de agosto, então a gente está aqui agosto, setembro, outubro, 3 meses que a gente está nessa casa, né? Ontem fizeram 3 meses que a gente está nessa casa. E a gente teve esse foco bem pesado em juntar dinheiro, vender as coisas no Brasil e tal, para conseguir conquistar esse sonho. E isso foi o nosso sonho isso foi o nosso foco nesse 1 ano e meio que passou, né? 1 ano e meio, quase 2 anos que se passaram do momento da decisão até o momento de ter conquistado tudo isso aqui, né? E na minha retrospectiva de ontem, no meu aniversário, o que ficou bem claro na minha cabeça é que, assim, o último ano foi um ano no qual a gente tinha um foco muito claro em coisas materiais, em isso aqui, né, a casa. E a partir desse momento que eu fiz a retrospectiva do ano passado, a gente tem tomado decisões nas últimas semanas, principalmente, que é totalmente focado na nossa experiência, né? A gente agora, que a gente chegou no ponto que a gente queria, e a gente tem uma visão muito clara do futuro, como é a minha carreira, como a nossa situação financeira e tudo mais. O nosso foco agora vai ser foco na experiência, né? A gente quer ter a nossa experiência de vida cada vez maior, mais glorificada, muito mais focada em nós como família, né? Então, agora o aspecto financeiro ficou meio que de lado, do ponto de vista de que esse não é a coisa mais importante no nosso momento agora é a experiência entre a gente, e a partir de agora a gente vai focar muito na nossa experiência pessoal, de fazer coisas que a gente deixou de fazer no último 1 ano e meio por causa dessa conquista que a gente queria, que era a casa, né? Então, eu estou falando tudo isso nesse vídeo de retrospectiva porque muitas vezes a gente mistura a conquista pessoal com coisas que a gente quer no dia a dia, e aquilo ali você nunca faz uma direito nem faz a outra direito. E a gente tomou essa decisão há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, né? E deu super certo. Então a gente sacrificou um pouco a nossa vida durante aquele 1 ano e meio, 2 anos, mas agora, pelos próximos 50 anos, a gente está super tranquilo, entendeu? Então, eu falo isso bastante quando eu faço aqueles vídeos do Money Talk, que cada decisão que você faz impacta o teu futuro, e é exatamente isso que eu queria passar nesse vídeo, né? A gente fez esse impacto ali durante 1 ano e meio, 2 anos, e agora a gente está num momento que a gente está totalmente relaxado, a gente sentou assim e falou, putz, agora vamos relaxar. Então a gente vai fazer muito mais viagem esse ano, que a gente gostaria de ter feito, a gente não fez. A gente vai ter muito mais experiências no nosso dia a dia que a gente deixou de fazer. Nós vamos ter muito mais agora no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que é bem importante para você que está vendo o vídeo aí, pensar, né, qual que é o balanço ideal. Então tem muita gente que tem aquela visão assim, meu avô era aquele que guardou dinheiro a vida inteira, e aí não aproveitou a vida. Então eu aproveito a vida todo dia. Mas será que você realmente aproveita a vida todo dia? Se você está o tempo inteiro correndo atrás do próprio rabo,
para poder ter uma experiência, né? Então, o ensinamento que eu quero deixar no final desse vídeo, que estou terminando ele aqui agora, é exatamente isso. É assim, existe um balanço ideal entre você ter restrições na tua vida e você ter experiências, né? Você ter as duas ao mesmo tempo é muito complicado, é muito difícil, a não ser que você esteja num patamar tão alto de dinheiro, na qual você consegue conviver com as duas coisas. Porque se você, o seu baseline, né, o seu início, ali, você tem que construir ele para você conseguir começar a realmente relaxar, não tem como se fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, foi a decisão que a gente tomou quando a gente mudou para cá. A gente tinha uma vida muito boa no Brasil e mudou para cá, nossa vida tomou aquele downgrade, a gente teve que reconstruir esse baseline, a gente reconstruiu esse baseline agora, graças a Deus. Esse baseline foi reconstruído e agora a gente tem o baseline criado. Agora a gente tem que viver a nossa vida, então a experiência vai ser o ponto mais importante da nossa vida. E aí a gente chegou no ponto que o baseline é tão bom, né, tão satisfatório, que a gente consegue realmente ter esse monte de experiência e ainda pensar em juntar dinheiro para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria e tudo mais, e ter muita experiência, né? Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Assim, meu aniversário eu uso para isso, eu uso para realmente entender o que aconteceu, focar, pensar e planejar o próximo ano inteiro. Então, eu coloquei na minha cabeça coisas que eu quero executar nos próximos 12 meses, né? Metas minhas pessoais que eu quero nos próximos 12 meses. Daqui um ano, eu talvez volte aqui e faça a retrospectiva 2020 e eu falo, pô, consegui tudo que eu queria ou não, faltou coisas ali. Talvez sim. O que eu te falo na minha retrospectiva aqui 2019, né, falando com vocês também nesse vídeo, é que tudo que eu planejei aconteceu muito antes do que eu imaginava, né? Eu posso falar 200 coisas que aconteceram aqui que foram fantásticas na minha vida, né, mas a gente, do meu aniversário do ano passado para esse ano, a gente teve uma experiência muito boa no Natal, Ano Novo. A gente acabou tomando uma decisão financeira, que foi, por exemplo, trocar de carro, vender o Golf e comprar o Tesla, que abriu a minha cabeça para um monte de novas tecnologias que eu nem gastei um minuto do meu tempo para analisar, e agora hoje eu estou tentando ao máximo focar nisso e ler e aprender sobre eletrificação e consumo de energia e armazenamento de energia. É um negócio que eu acho que realmente vai revolucionar o mundo nos próximos 50 anos. Eu estudei muito sobre isso e isso foi uma decisão, porque eu troquei de carro basicamente, né? A Paty começou a trabalhar, o Arthur entrou na escola pública, a gente comprou essa casa, eu mudei de emprego, eu seria uma empresa legada, né? Uma empresa que tem uma história muito grande desde a década de 50, e fui para uma startup. Eu já falei isso num outro vídeo, mas chegar onde eu cheguei, de um cara que não tem faculdade, sair do Brasil, ter uma carreira de sucesso no Brasil, vir para cá, ter uma carreira de sucesso aqui, até um certo ponto numa empresa, até onde eu quis, uma empresa legada, e aí chegar naquele ponto e falar assim, qual que é o próximo ponto? O que mais que eu posso fazer? Eu posso ficar aqui, me aposentar aqui bem financeiramente, ou eu posso ter um novo desafio na minha vida, e o novo desafio para mim era o quê? Era ir para startup. Eu queria ir para uma startup, eu queria sentir isso, eu achava que era um desperdício do meu talento ou do meu esforço eu ter chegado até aqui e não ter tido a experiência de trabalhar numa empresa como uma startup. E eu estou tendo essa experiência agora, essa experiência é fantástica, fantástica, fantástica. Talvez daqui a alguns anos eu vou querer ir para uma empresa ainda mais startup, né? Porque, querendo ou não, a Pio já tem 10 anos, a Pio acabou de fazer 10 anos. Então talvez daqui 5, 6 anos eu vou querer uma empresa que tem 2 anos de idade. Não sei. Ou talvez eu queira voltar para a empresa legada. Mas eu precisava ter experiência, eu precisava sentir isso. Então tudo isso aconteceu no último ano, sabe? Tanta coisa legal que aconteceu no último ano, que eu realmente só tenho que botar as mãos para o céu, agradecer a Deus e esperar que os próximos 12 meses vão ser tão bons como os últimos 12 meses foram, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.